com a qual nós temos de ir nos acostumando. Obrigado. Agradecemos o governador. Olha só, vamos acompanhar aqui, para deixar aqui no fundo. Se pintar alguma coisa nova aí, Bela, você me chama. O que o governador acabou de falar aqui, com todo respeito, é o que eu menos queria ouvir, mas é quem tinha certeza que ouviria. Nós vamos ter que conviver com o vírus, com essa nova modalidade de sistema comercial, de existência, por muito tempo. E o que o governador Romeu Zema está fazendo, eu vou me arriscar a dizer para vocês o seguinte: ele só está conseguindo falar essas frases, formular esses pensamentos e estabelecer essas regras por um motivo muito simples. O governador não é político. Ele não é, continua não sendo político. Estive com ele pessoalmente, informações que ele está vindo aqui à TV Alterosa também essa semana, ou conceder entrevista a mais programas aqui da casa. Posso garantir a vocês, ele não é político, portanto, ele enxerga esse assunto com a clareza de quem precisa fazer com que o Estado que ele administra ande. Vocês percebem isso aí, Bela? Fala comigo, Miltinho, vocês que têm mais tempo de televisão. Ele consegue dizer o seguinte: olha, precisamos fazer com que a coisa funcione, porque nós vamos ter que conviver com isso até o ano que vem. Então tem maio todo, junho todo, julho, agosto, setembro, outubro, não é? É a realidade. O vírus não vai desaparecer. Então, o que o governador Zema está fazendo agora, eu não estou aqui para defendê-lo, até porque eu não tenho procuração para isso, foi exatamente o que ponderou o presidente Bolsonaro lá atrás. Gente, precisamos tratar dessa pandemia, mas não podemos esquecer de que ela veio para ficar por um longo tempo, portanto, precisamos estabelecer parâmetros para fazer com que o nosso comércio, a nossa vida comercial, tenha segmento. 4% dos leitos aqui em Minas Gerais estão ocupados com pacientes confirmados e ou em dúvida sobre coronavírus, ou seja, 96% ainda está disponível. Espero que não sejam utilizados, esperamos, né? Mas a frase ela é pronta, mas a vida não vai ser a mesma, todo mundo está repetindo isso, né? Ele disse que nós somos o 4º estado entre os 27 estados com o menor índice de óbito por habitante. Estamos atrás do Mato Grosso do Sul e o estado do Tocantins. Depois vem Minas Gerais. Isso é fruto do quê? Num estado com 21 milhões e 100 mil, né? Segundo ele, o estado está seguro, tem um colchão de segurança, 4% só dos leitos estão ocupados, como eu acabei de dizer, com suspeitos e confirmados. Então, o que chama a nossa atenção é o seguinte: a gestão do governador Zema, né? Vamos ouvir um pouquinho o secretário de Saúde, vamos lá. Comunicado da Secretaria de Saúde. E os óbitos descartados, eles vêm crescendo. Isso mostra que a Secretaria tem tratado adequadamente os óbitos e está definindo efetivamente se é por Covid ou não. Super importante. As perguntas a fala dele é essa. Ontem, por exemplo, fica atento nas perguntas, se houver uma que você avalie legal, você me chama, Bela. Ontem, por exemplo, um site aí, infelizmente, muito contrário ao Brasil, disse assim: mais de 100 pessoas morreram em Manaus, foram enterradas em Manaus, sei o quê. 14 dessas 100 é que eram suspeitas de Covid. Ou seja, estão debitando na conta da morte, que é uma situação real nos nossos dias, né? Um estardalhaço que, teoricamente, ou na prática, na verdade, não deveria acontecer, né? Eu quero, antes de começar aqui a dar mais detalhes a vocês, mandar um abraço muito grande para a mãe de um grande amigo meu, que é o Tenente Coronel Dourado, a dona Vera Lúcia Dourado, que é mãe do Tenente Dourado, está fazendo aniversário hoje. A senhora, o meu respeito e parabéns pelo filho que a senhora tem. Quero mandar um abraço para a dona Iraildes, também do bairro Bandeirantes, que encontrou com o Pablo Thiago hoje durante o trabalho dele pela manhã e mandou para nós aqui um pedido de abraço. Está aí, dona Iraildes, um grande abraço para toda a sua família, tá? Estamos aqui na TV Alterosa, dando continuidade a esse trabalho que já vai para 40 e tantos dias, informando a você regularmente o que é que está acontecendo no nosso país, de destaque, né? Mas tendo como pano de fundo o Covid-19, o combate, o enfrentamento à pandemia do coronavírus. No programa de hoje você vai ver que uma brincadeira com um carrinho de rolimã quase terminou em tragédia. Pai e filha quase foram atropelados por um carro quando desciam uma rua, né? Meu amigo, doutor Marco Brito, me mostrou isso aí. Eu quase dei um filho pela barriga da perna, filho. Olha lá. Olha ali, Minas Gerais. Só não foi porque não estava pronto, senão tinha entregado todinho o jogo. Olha lá, olha isso, olha lá. Olha isso, velho. Daqui a pouquinho eu vou explicar tudo para vocês
dessa brincadeira de péssimo gosto, essa tentativa de assassinato para mim. Olha, e você vai poder também tirar as suas dúvidas sobre auxílio emergencial. Estamos buscando todos os dias informações, cada hora chega um fato novo, cada hora chega uma dúvida nova, mas quando fui perguntar ao nosso especialista, ele me trouxe aqui uma informação que me estarreceu. E eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, tá? O Dr. Marcos Brito vai estar aqui no estúdio, vai falar sobre o cadastro, sobre os critérios para você receber a ajuda do governo federal e mais detalhes. Daqui a pouquinho, o Dr. Marcos Brito está aqui, tá? Daqui a pouquinho ele vai tirar a sua dúvida, viu, gente? E vá continuando participando conosco pelas redes sociais. Olha, e o número de curados segue subindo. No mundo são 905.662 pacientes curados. Está aqui. É Deus, é trabalho, é medicina, é ciência. Mas tudo isso junto fazendo com que você possa ter certeza que estamos conseguindo vencer essa batalha. O número é de 31.142 pessoas curadas no Brasil. No Brasil, tá? Então eu queria muito fazer um agradecimento a vocês aqui, a todos vocês que de uma forma ou de outra conseguiram colaborar com o combate à pandemia. Eu vou pegar o nome dela depois aqui, uma grande amiga que eu não conheço pessoalmente, mas é uma querida nossa, que se chama Gisele, de Itaúna, é uma costureira, uma dona de uma confecção em Itaúna, e eu disse a ela que faria a ela uma surpresa, em função da surpresa grata que ela fez a nós aqui, mandou para nós as máscaras, né, Bela? Que veio de Itaúna, mandou para nós as máscaras, e eu vou fazer vou chamar uma matéria, e vou, se é que eu posso dizer assim, fazer uma surpresa, Gisele. Tá, Gisele, então se você estiver assistindo a gente aqui, fala comigo, porque assim que eu chamar a matéria e comentar, eu vou fazer a surpresa para você também, Bela. Vamos lá. Foi assim a saída de um paciente do Hospital Madre Teresa aqui em BH. Depois de muita luta durante a internação, remédios, muita insegurança e medo, o paciente está curado e recebeu alta. Quem mostra pra gente 2 casos de cura é o meu querido amigo, pai do Gui, repórter Lauro Lopes. Lauro! Eu entrei aqui dia 19 de março, eu estava com Covid-19, eu fiquei 21 dias incubado no CTI e agora eu estou meio melhor. Hoje eu estou tudo mal. Foram 3 semanas respirando com a ajuda de aparelhos. Hoje, Vander Pedroso, de 59 anos, está curado do novo coronavírus. Em meio à luta contra a pandemia, o sucesso no tratamento dele foi motivo de comemoração também para quem viveu o dia a dia do paciente. Uma satisfação muito grande, não só para os médicos, né, mas também por todos aqueles profissionais que trabalham no atendimento direto ao paciente, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, porque querendo ou não, todos que estão ali estão correndo o risco também, né, do contágio. Isso traz uma grande realização para a equipe, é uma satisfação realmente incomparável, né? Quando o Vander deixou o hospital, o alívio foi ainda maior por outros motivos. Além de ser diabético, ele tem uma pequena arritmia cardíaca, fatores de risco no caso do novo coronavírus. E ainda tinha outro problema, o estado clínico do paciente antes mesmo do atendimento e da internação. Manifestações mais graves, inclusive de insuficiência respiratória, já demandando a internação na unidade de tratamento intensivo. Sugiro que a pessoa que não está se sentindo bem, com febre, com tosse e principalmente com falta de ar, procure imediatamente o hospital. Ainda se recuperando dos dias na UTI do Hospital Madre Teresa, Vander está descansando em casa e por isso não gravou entrevista. Com mais de 60 mortes e 1.500 casos confirmados no estado, a cura da Covid-19 tem sido uma vitória. Vitória alcançada por Miriane e toda a equipe que cuidou da técnica de enfermagem. Ao todo foram 28 dias internada no Hospital Belo Horizonte. Estou em casa me recuperando. Após os 28 dias de internação, estou em isolamento em casa, cuidando da minha saúde. Vim agradecer especialmente aos técnicos de enfermagem, aos médicos, aos fisioterapeutas que cuidaram de mim, com muita dedicação, carinho e atenção. Aos 41 anos, a técnica de enfermagem não tem doenças crônicas.
Por isso, ela pede cuidado com a doença. Recuperada, Miriane agradece pela chance de festejar a cura e a continuidade da vida. Não ia poder conhecer a minha netinha, que nasceu no mesmo hospital que eu estava. Eu estava no 5º andar e ela estava no 3º. Foi por ela que é a esperança de vida que me deu, pelo nascimento dela. Ela está bem, ela nasceu com muita saúde. Por causa dela, eu estou aqui e também por causa dos profissionais. O meu muito obrigado e continue com essa força. Nós vamos combater essa epidemia. Minas Gerais, eu acredito que todos nós temos o direito de errar e, se possível, não permanecer no erro. Né? A gente fala coisas e pensa coisas, deixa de falar, deixa de fazer, deixa de pensar, e isso, obviamente, é atribuído como erro. Um dos grandes erros que, para mim, o presidente Bolsonaro fez até agora foi chamar esse problema de gripezinha. Né? Tenho certeza que foi no calor da emoção. Ele não sustenta essa posição, porque falar que é uma gripezinha, o que essa senhora passou, 28 dias de UTI, presidente, é um desrespeito. Eu tenho certeza que isso é muito respeitoso. Né? Não é uma gripezinha, é um problema muito sério, é um problema que tem matado muitas pessoas na vida, tanto quanto outros problemas que parece que ficaram esquecidos até por nós aqui da TV Alterosa. Né? Infarto, AVC, diabetes, glicemia, enfim, câncer, problemas renais, batidas de carro. Parece que não existe isso mais, mas vamos tocando nosso barco aqui. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, muito bonito essa montagem técnica. A Vitória veio com a técnica, veio com o cuidado, né? Veio com o respeito, veio com a ciência, veio com a oração, com a fé. Óbvio que veio. Mas muitas pessoas mudaram essa história dando o seu primeiro passo. Né? E eu passei aí o final de semana inteiro pensando numa forma de poder ajudar. Tenho recebido muitos pedidos de ajuda. Volto a dizer, o irmão da minha amiga querida Silvana Rigoto, uma das grandes empresárias aqui de Belo Horizonte, que faz material hospitalar, faz enxoval hospitalar, mandou para mim a mensagem ontem dizendo que eu posso ir até a casa do irmão dela, buscar sacos de pano que são utilizados para lençol, para virol, para fronha, ou seja, são aptos a funcionarem como máscara, para que eu possa pegar lá, como eu prometi para vocês, e vou fazer isso entre hoje e amanhã, pegar esse material e levar para uma costureira que possa fazer a costura, a montagem das máscaras gratuitamente. E eu me lembrei da Gisele, com Z, Gisele Moreira, que fez isso voluntariamente. Ela é costureira de Itaúna. Muitas pessoas vão poder falar com ela. Gisele, se você estiver me assistindo agora, eu disse para você que faria essa surpresa e vou fazer. Em 2010 eu escrevi, 2011 eu escrevi um livro e ele se chama O Escutador do Vento. Deixa eu virar para cá, que aí o Lu, me dá aqui, Miltinho, o Lu mostra aqui. Ele se chama O Escutador do Vento e na ocasião a Cláudia, minha querida Cláudia Seixas, que era a minha editora, e eu entendi naquela ocasião que eu não queria vender esse livro. Né? E guardei vários deles e fui entregando para alguns amigos. Na ocasião ele foi colocado na leitura para ser vendida por R$30, uma coisa assim, e eu tenho, enfim, eu acho que 900 dele em casa e vou dando para os meus amigos o livro que eu gosto. Então eu sugeri a Gisele que ela pegasse alguns livros desses, vendesse, ela vender, e o dinheiro que ela arrecadasse com a venda desse livro, ela poderia comprar os elásticos que ela está precisando. Então eu vou fazer chegar até as suas mãos, Gisele, os 30 livros, tá? Se você conseguir vender para os seus amigos aí por R$30 de uma vez, me passa o nome que eu já mando autografado. E com isso, não só a Gisele, mas qualquer outra ONG, que alguém que esteja fazendo essa iniciativa e achar que com essa ajuda eu posso ser útil a vocês, por favor, pode mandar o nome de vocês que eu faço chegar até a mão 30 livros, que daria R$900 se fosse vendido aí, para que você possa, com esse dinheiro, comprar material e fazer mais máscara. Eu não sei fazer máscara, eu não tenho máquina para fazer máscara, eu tenho livros, esse livro é dinheiro e dinheiro é o que você precisa para comprar os seus apetrechos, tá? Se alguém tiver alguma outra ideia, passe para mim, eu estou pronto para poder abordar e abraçar. A minha rede social é essa aqui, Stanley Oficial TV, estou à disposição de vocês, podem acessar por lá, mandando para mim aí as sugestões de como ajudar nesse momento. Tudo que tiver ao nosso alcance, eu vou fazer por vocês. Vamos aos mapas. Sobe para 71 o número de mortos por Covid-19 no estado. 9 registros novos. Os óbitos em investigação caiu para 88. Aqui em BH, o número de mortos subiu para 14. 3 novos casos. As mortes ocorreram no dia 20, 24 e 27 desse mês. Ou seja, uma postura do Alterosa Alerta. Não vi isso em nenhuma outra
televisão e nenhum outro programa. 14 mortes confirmadas, tantas mortes nas últimas 24 horas. Não é nas últimas 24 horas. Os resultados saíram nas últimas 24 horas. Tá? Então que fique claro, porque estatisticamente, quando aconteceu, é fundamental para se analisar pico, a prorrogação de pico, diminuição do pico, não é isso? As vítimas são 2 homens, um de 54 anos e outro de 87 anos, e uma idosa de 84 anos, todos com outros tipos de doença. Ou seja, está comprovado que o Covid vem e fragiliza o corpo da pessoa, né, a capacidade de reação para a doença pré-existente. Com essa fragilidade, lamentavelmente, ele vem a óbito. O número de casos confirmados de Covid-19 em Minas subiu para 1.649. O número de casos suspeitos é de 79.313. Olha só como é que está por região. A gente continua informando para você por região. Continua, obviamente, a região central com 819, logo atrás vem o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba com 219, o sul de Minas com 185, a zona da Mata Mineira com 177, a região centro-oeste com 109, leste com 59, nordeste 19, norte 24 e noroeste 18 casos. Esse é o mapa por região, sendo que outros 20 casos continuam sem origem definida. Tá certo? Existem, estão sendo tratados, mas não sabe de onde partiram. Portanto, nós temos por regiões, mas também temos o assentamento desses 20 casos que estão aqui. Aqui na capital, o número de casos subiu novamente. Agora são 569 casos confirmados. Entre eles, 14 mortes. Esse gráfico mostra o crescimento da doença na capital desde a primeira confirmação no dia 16 de março. Depois, no início do mês de abril, com 188 casos. Ontem eram 559 casos, hoje são 569 casos, 10 casos a mais de ontem. Aí eu pergunto aos especialistas, esses casos confirmados, somente 10 casos confirmados numa região metropolitana de 5,5 milhões de habitantes. Numa cidade, numa capital com 2,5 milhões de habitantes. Somente 10 casos confirmados. É porque não conseguiram fazer o teste de todos os suspeitos. E aí tem muita gente doente e não está aqui nesse quadro. Ou a nossa reclusão, ou a nossa quarentena está surtindo o efeito desejado pelas autoridades. Isso é fundamental, prefeito. Se dizer. Né? E eu quero puxar a sardinha mais uma vez para o meu prato. É a matéria agora da pós-pandemia, Belo? Essa que vai entrar aqui? Tá, o prefeito Alexandre Calil se reuniu com os outros prefeitos da região metropolitana. Um grupo será criado para traçar estratégias de reabertura do comércio após a pandemia. Me dá só um minutinho aqui. Ontem eu estava lendo no Portal AI, salvo me engano, o prefeito chamou a criação desse grupo de grupo pós-pandemia. Grupo onde os especialistas e infectologistas vão trabalhar, mas o secretário de Desenvolvimento, Segurança, vai participar também, ou vai coordenar. Ou seja, aquilo que eu havia dito já há mais de uma semana atrás, que nesse grupo de reabertura era necessário o presidente do CDL, presidente de todos os órgãos de controle do comércio, né, do SEBRAE, do SENAI, para que eles possam trazer para essas autoridades da saúde as ansiedades dos comerciantes, dos empresários, que precisam ter acesso a esses especialistas que não podem, do alto das suas cátedras, dizerem assim, mantenha tudo fechado, é assim que vai funcionar. Não, tem que ouvir os especialistas. Então vamos, obviamente, à matéria do prefeito, a reunião de prefeitos ontem. Vamos lá. A reunião, que durou cerca de 30 minutos, foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura de BH. Alexandre Calil recebeu os prefeitos de Betim, Contagem e Nova Lima. Calil disse que na capital será criado um grupo com secretários para definir estratégias para a reabertura do comércio. Eu chamo de pós-pandemia, que vai começar já no mês que vem, junto com esse grupo de médicos, com o secretário de Planejamento, secretário de Desenvolvimento e secretário da Fazenda, a discutir a abertura da cidade no tempo certo. E a gente já está em contato com várias entidades representativas de classe para que a gente possa construir uma saída, mas ainda sem a gente ter qualquer perspectiva de data, mas para a gente estabelecer os critérios. Do ponto de vista técnico, o grupo de epidemiologistas já desenhou uma espécie de um termômetro que tem como a gente acompanhar diariamente a evolução dos casos em Belo Horizonte. Então isso vai ser a base do trabalho.
e a gente, prefeitura, junto com o mercado, vai tentar escalonar questão de horários, do transporte público, quem que abre conforme abre. Durante a coletiva, o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, disse que a cidade terá um prejuízo de quase 200 milhões com o fechamento do comércio. Já o prefeito de Betim, Vitório Medioli, garantiu que se as pessoas não seguirem as regras, os estabelecimentos serão fechados novamente. Em Nova Lima, segundo o prefeito Vitor Penido, o comércio também ficará fechado até que seja possível garantir o retorno das atividades com segurança. Bem, essa retórica, esse discurso, essa discussão, ela é muito oportuna. Não sei se tarde demais, como diria o professor Starling, ou cedo demais, mas na minha concepção, e aí a gente levantou isso aqui ontem, você é testemunha, na minha concepção, é necessário que pare e passo a esse grupo de epidemiologistas que estão tratando de como passar por estão tratando durante a pandemia, das atitudes e atividades durante a pandemia. Há que se criar, nós pedimos isso há mais de 2 semanas, um grupo com economistas, com representantes do sistema bancário, com representantes do sistema de transporte, com representantes dos supermercadistas, do atendimento ao varejo, né? Daqueles prestadores de serviço, porque é um absurdo, prefeitos, os senhores 4 que estão aí, é um absurdo, sob qualquer aspecto, as prefeituras ainda estarem mandando para lojas que estão com seus proprietários em casa, fechados, boletos de imposto sobre serviço de qualquer natureza e ISS. Tem pessoas com salão de beleza, estão recebendo o carnezinho para poder pagar ISS, prefeito. Como isso, se o fato gerador do tributo, do imposto, não está acontecendo, que é a venda, que é o serviço? Com a palavra, o setor de faturamento da Prefeitura de BH, de Contagem, Betim, Nova Lima. Isso é um roubo de vocês se estiver acontecendo dessa forma. Você que me acompanha, pergunta a você, você recebeu o compromisso de pagar o seu ISS? Aquele carnezinho de quem é prestador de serviço? Você que é sapateiro, você que conserta guarda-chuva, você que conserta panela, você que é microempreendedor individual, os impostos municipais estão chegando para você? Se sim, por favor, fale comigo. Porque nós estamos aqui para defender, não é o plano A ou o plano B, é o fato concreto na vida de cada um de vocês, porque cada um é um ser em si, que precisa comer, que precisa se cuidar, que não pode pegar o Covid-19. Então, qual é a sua realidade comercial? Qual a sua realidade pessoal? Passa pra gente, porque de posse dessas informações, nós vamos fazer chegar até as autoridades qual é a sua realidade. Isso é fundamental, tá? Esse bate-papo entre nós é fundamental. O governo de Minas anunciou a compra de mais de 700 respiradores. Os equipamentos foram adquiridos com recursos da Samarco, quem conta é até o Correia. Olha, Stanley, o governador Romeu Zema anunciou nesta segunda-feira a compra de 747 ventiladores pulmonares para o tratamento da Covid-19. O equipamento é fundamental, principalmente para pacientes que precisam da ventilação mecânica e estão em estado mais grave. Segundo o governo, o custo desses equipamentos é de R$ 43,9 milhões e o valor será pago com parte dos recursos depositados em juízo pela mineradora Samarco por causa do desastre de Mariana no rompimento da barragem de Fundão. Desses equipamentos, olha só, 562 serão respiradores mecânicos para hospitais e 185 serão ventiladores de transporte usados nas ambulâncias durante pequenos trajetos para levar pacientes para os hospitais e unidades de saúde. A notícia é boa, já que é mais um investimento aí visando combater a pandemia do novo coronavírus, não é? Eu volto ao estúdio. Obrigado, Etel Correia. Uma notícia espetacular. Eu só queria lembrar a minha equipe, mais uma vez, nós pudéssemos tentar resgatar a fala do prefeito Calil dizendo que a BH estaria importando dos Estados Unidos uma tecnologia de um respirador que poderia atender simultaneamente até 7 pessoas. Até 7 pessoas. Eu preciso encontrar essa fala do prefeito. Porque se o governo do estado está comprando 700 respiradores, eu me pergunto se esses 700 seriam da mesma categoria ou da mesma inteligência desses que o prefeito citou.
porque aí não seriam só 700, seriam 4.900 respiradores, 4.900 pessoas salvas. Essa é a diferença, como eu tenho ouvido dizer aí de algumas autoridades, do próprio governador Romeu Zema, que disse e verbalizou essa frase, agora, na saída da pandemia, ou do pico da pandemia, é que nós vamos ver quem realmente tem capacidade de gestão para, em ações muito pontuais e muito inteligentes, trazer à tona a nossa necessidade de retomar a nossa vida comercial, sobretudo, imediatamente. Né? Porque comprar respiradores diferentes ou com menos capacidade do que esses citados pelo prefeito Alexandre Calil, para mim é um desserviço. Mas, enfim, vamos esperar aí os desdobramentos. Eu não me esqueço não, tá, gente? Vocês não esquecem do que eu falo? Eu não esqueço do que vocês falam também, não. Vem comigo, vale! As unidades de atendimento integrado, as UAIs, retomaram a entrega de carteiras de identidade emitidas antes da suspensão. O funcionamento havia sido interrompido em razão do enfrentamento à pandemia de coronavírus. Olha só. A entrega das carteiras de identidade será realizada de maneira gradativa nas UAIs, Unidades de Atendimento Integrado do Governo do Estado. Desde o dia 23 de março, as UAIs estavam fechadas em razão das medidas de combate ao coronavírus. A retirada deve ser agendada por meio de um formulário online, mas é importante ressaltar que o serviço é válido apenas para os documentos que foram solicitados antes do fechamento. Para a emissão de uma nova via, a recomendação é procurar o Instituto de Identificação da Polícia Civil. E eu queria muito pedir à nossa direção também que fizesse uma entrevista com o Departamento de Identificação da Polícia Civil, com o Detran de Minas Gerais. Olha só como é que essa pandemia colocou um nó na gente. Eu comprei um carro e durante a pandemia recebi o recibo, meu querido Cabral, está me assistindo agora, recebi o recibo assinado, preenchido regularmente, e eu tenho 30 dias, eu teria 30 dias para poder fazer a transferência para o meu nome. Ia fazer imediatamente. Mas logo depois começou, não pegue fila, não faça isso, não faça aquilo. Enfim, não dei andamento. Estão suspensos esses prazos. Só que agora, eu preciso, meu querido Luciano, arrumar um pichulé. E a minha querida amiga lá de Curvelo, que é a dona que é a gerente do banco, falou assim, você tem algum bem para dar em garantia? Eu disse, eu tenho. Meu carro. Vou pegar meu carro. Minha querida Letícia. Né, Lelê? Vou pegar meu carro. Tô contando a minha vida pra vocês aqui, pra vocês saberem que não tem mentira não, velho. Tem conversa fiada não, nós somos igualzinho, misturados juntos. Ô Letícia, vou pegar meu carro e vou levar pra você mandar aí. Não, pra mandar, assina aqui que o dinheiro tá na sua mão. Beleza. Aí quando eu passei a mão no documento que eu olhei, não transferi o carro ainda. E como é que eu vou transferir com o Detran fechado? Ou seja, tô morrendo de sede na beira da bica. Eu tenho condição de ser o dono do carro, de passar pro meu nome, porque já é meu, tô andando nele, e não posso dar garantia pro banco, porque o Detran não abriu. Corretamente não abriu, tá? Que fique claro isso. Precisamos voltar aos pouquinhos. Distribua só 50 senhas, distribua 100 senhas, né? O Detran não poderia fazer do feirinha móvel. Várias maneiras. Está se contratando seguro de carro, proteção automotiva à distância. Por que não pode ser uma vistoria? Uma autodeclaração? Né, gente? É isso que eu tenho dito para vocês. Tem que ter criatividade, tem que ter coragem. Truculência não vai levar ninguém a lugar nenhum, não, viu? Mal educado não tem espaço, não. Pode ser firme, deve ser firme. Mas truculência não vai levar ninguém a lugar nenhum, não. Pelo contrário. E tem mais cidades flexibilizando o isolamento social aqui no estado. A minha querida Itabira, que tem 7 casos confirmados de Covid-19, e a minha amada João Molevade, que tem 4 casos confirmados, começam hoje a reabrir o comércio. Caso aconteça um descontrole, os municípios estão dispostos a rever as medidas. Nada mais lógico do que isso. Até ocorrer a conta pra gente. O decreto da prefeita Simone Carvalho foi publicado nesse sábado, dia 26, mas começou a valer nessa terça-feira. Portanto, hoje é o primeiro dia de retorno às atividades no comércio, indústria e no setor de serviços do município. Permanecem suspensas as atividades em setores como boates, clubes, academias e templos religiosos. Entre as regras que precisam ser seguidas para os setores autorizados a funcionar estão, por exemplo,
o uso de máscaras pelos funcionários e a obrigatoriedade da limpeza dos ambientes de 2 em 2 horas. Além do piso, tem que ser limpos também os carrinhos utilizados, por exemplo, nos supermercados. Uma outra informação é de que deve haver barreiras, no caso, separando o cliente daquele que o atende no supermercado, e não poderá haver consumo de alimentos nos locais. Os carrinhos de lanche, os food trucks estão liberados para funcionar, mas apenas com entrega de produtos. Em relação aos salões de beleza, barbearias e escritórios, também podem voltar a funcionar desde que não haja aglomeração. E uma outra cidade aqui da região metropolitana que flexibilizou as atividades a partir de hoje é Itabira. Mas lá o decreto prevê que a atividade deve ser em horário reduzido, entre 10 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados, de 9 a 1 da tarde. Uma outra regra imposta lá é de que em Itabira todas as pessoas que circularem pelas ruas devem usar máscaras. O decreto também aponta que se houver um número muito alto de casos após a flexibilização, que ele pode ser revisto. A flexibilização acontece após o governo do estado anunciar semana passada o programa Minas Consciente, que orienta os municípios que quiserem a liberarem as atividades apenas seguindo as orientações sanitárias para que não haja um alto nível de contaminação, mantendo o isolamento social apenas para as pessoas da faixa de risco. A gente já mostrou aqui no Alterosa Alerta que outros municípios têm seguido essa tendência, como Betim e Santa Luzia. Eu volto ao estúdio. Vamos lá. Eu quero só chamar a atenção de vocês que essas cidades que eu venho citando aí, João Molevade, Itabira, obviamente ela tem os seus especialistas lá, né? E são cidades menores, que têm um controle maior dos seus habitantes, têm um conhecimento mais a miúde, mais detalhado dos bairros, né, das suas capacidades de assimilação do problema, de recepção dos doentes, que tem um mapeamento mais sólido, ou pelo menos menos confuso do que seria BH, que acaba recebendo doentes do estado inteiro, não é não? Então, aos prefeitos de João Molevade e Itabira, parabéns pela iniciativa, mas deixo claro aqui a minha solidariedade aos senhores, caso, por desobediência dos seus munícipes, os senhores tenham que voltar atrás e restabelecer a rigidez do funcionamento do comércio. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma matéria para vocês de como está a situação em Ribeirão das Neves em relação à Caixa Econômica Federal. Tem pessoas que, para poder resolver seus problemas, e com razão, estão tendo que dormir na fila, né? E eu recebi aqui, coloca a rede social, por favor, uma pergunta que é muito importante, de um seguidor que disse assim: Stanley, você está fazendo perguntas, será o decreto do presidente de quem gasta até 150 kW de luz é extensivo à CEMIG, né? Não está sendo respeitado, ele é microempreendedor, está no cadastro único. Eu quero saber, daqui a pouquinho o Dr. Marcos está aqui, eu quero saber como é que está, viu? Anota aí, Manu, presta atenção. Fala com o Manu, presta atenção aí, Bel. Presta atenção. Quero saber qual é a condição de funcionamento da CEMIG em Minas Gerais. Quais são as pessoas que estão fora da cobrança, se existe algum tipo, porque se foi dito aqui, eu nem lembro mais. E notícia se atualiza. Como é que está a relação da CEMIG, quais são as pessoas que eventualmente possam estar isentas, quem teve as suas contas parceladas, quem pode parcelar, qual período vai durar isso, quero isso para amanhã. Porque o meu amigo aqui, ó, o Pedrão Júnior, está dizendo, insistindo, eu quero essa resposta. E ele vai ter, porque a TV Alterosa está aqui para te entregar a notícia que você está demandando, tá bem? Vamos lá, mais? Qualquer dúvida, manda para mim que estou com o telefone na mão para ler a sua pergunta. O prefeito de Ipatinga, na região do Rio Doce, anunciou que bares, restaurantes, shoppings e academias poderão reabrir a partir de amanhã, dia do aniversário da cidade. O município tem 15 casos confirmados de Covid-19 até o momento. Não tem nenhum óbito. E aí, como é que vai ser o funcionamento das academias? Acompanhe comigo aí. Todas as decisões tomadas em Ipatinga, elas passam pelo Comitê Gestor de Crise. E foi uma decisão unânime, todos que estavam presentes votaram favorável à flexibilização com restrição no caso das academias, do shopping center e também da utilização e consumo dentro dos bares, restaurantes e lanchonetes da cidade de Ipatinga. Hoje nós já temos números negativos, ou seja, nós temos mais gente saindo por dia
da situação de quarentena do que entrando na condição de suspeita. Nós temos hoje um número de leitos ocupados menor do que o preconizado, de 50%, poder flexibilizar um pouco mais, com restrição, com responsabilidade, fora do pico de horário, inclusive dos demais comércios, e aí sim nós fazemos uma flexibilização responsável, baseada em números, baseado no que realmente interessa, que são os dados verdadeiros. Esse decreto será publicado nesta terça-feira, dia 28, e passa a valer a partir do dia 29. Tá aí. O critério de funcionamento de Patinga, uma cidade que é parâmetro para nós aqui, e parâmetro para muitas outras cidades do estado, vai sem dúvida nenhuma repercutir muito. Né? Queria pedir ao Alessandro Santos, o Boni, os nossos amigos lá de Governador Valadares, que se possível entrem ao vivo conosco amanhã, no nosso Alterosa Alerta aqui, viu, Ale? Viu, Boni? Para que a gente possa providenciar aí a sensação da população em ver a sua cidade já com uma abertura tão ampla. Outras não estão permitindo, por exemplo, a abertura de academias, né, em função da aglomeração. Mas será que não pode ser dado à academia a capacidade de, por exemplo, eu tenho 200 pessoas que trabalham conosco aqui, vamos diminuir a carga, o tempo de permanência de cada um dentro da unidade, vamos reduzir o número de pessoas que podem utilizá-la e vamos aumentar o horário de expediente para que não só eu, como consumidor, possa trabalhar a minha parte física, como também o dono, o funcionário também possam continuar mantendo o seu estabelecimento comercial aberto. Isso chama criatividade. Não estou dizendo que está certo, mas estou dizendo que é uma carta que põe na mesa para se discutir. Não é verdade? Porque mais aglomeração do que dentro das drogarias, não tem. E nem vai dizer que demora pouco tempo, porque eu entrei lá para poder fazer exame outro, fiquei 45 minutos esperando. Guardadinho, quietinho, mas fiquei. Então não vou admitir que ninguém fale mentira aqui não, tá? E hoje é terça-feira, é dia do meu querido amigo Dr. Marcos Brito chegar aqui para tirar a sua dúvida no alerta jurídico. Dr. Marcos, por favor. Boa tarde, e não são poucas, amigo. Não são poucas. Estamos à disposição. Os amigos estão aqui, e como eu disse no princípio, o senhor estava acompanhando, eu recebi mais de 3.000 mensagens de pessoas dizendo assim, fiz o meu cadastro e eles estão printando as telas da abordagem, do aplicativo, para mandar para mim. Seu cadastro foi atualizado, aguarde o pagamento, aguarde isso. E o pagamento não chegou. Nem está em análise. O senhor tem alguma informação sobre isso? Por que isso está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, Stanley. Stanley, infelizmente, aquela velha história. A nossa classe política é o retrato da nossa população. E o que tem ocorrido é que muita gente que não tem direito ao benefício emergencial, ou que tecnicamente até poderia vir ter, mas na prática não tem, está fazendo o requerimento desse auxílio. Isso está gerando uma sobrecarga enorme no sistema. Para se ter uma ideia, eu tenho notícias, eu não vou citar nome porque eu não tenho como provar, mas de gente de família rica, lá de Divinópolis, que conta com 18 anos de idade, família rica, riquíssima, por sinal, que deu entrada no requerimento e vai receber porque colocou que mora num outro imóvel da família que não é ocupado por ninguém. Não tem renda e por isso faz jus ao recebimento. E vai conseguir receber. Gente, Stanley, que R$600 gasta numa noite. Que como coisa, assim dizer. E, infelizmente, dentistas, eu sei também, alguns dentistas que têm excelente condição financeira, fizeram esse tipo de requerimento. Algumas coisas que chegaram para mim. Então, tem muita gente que está tentando, vamos dizer assim, vai que erra lá e me paga. Sabe que não tem direito e está tentando. Isso está gerando uma sobrecarga enorme no sistema da Caixa. Pois é, geralmente essas pessoas que não precisam, vão abrir aspas aí ou não precisam, Exato. São pessoas que têm acesso à tecnologia. Sim. São pessoas que têm bons smartphones. Sim. Que têm internet em casa. Não é o caso, por exemplo, das centenas de pessoas que estão, por exemplo, aqui na Caixa Econômica da Contorno, estavam na Caixa Econômica de Ribeirão das Neves. Que às vezes nem tem celular. Não tem nem celular. E pessoas que nós mostramos ontem, a Etel fez uma matéria espetacular, mostrando uma senhora com câncer, dizendo, olha, eu preciso desse dinheiro, eu estou no sol, eu tenho câncer, e ela não tem smartphone, ela não tem acesso à internet. E isso, Stanley, é um dinheiro que é para a pessoa comer. É para botar alimento dentro de casa. Remédio. Não é para brincar, não é para tomar cerveja, não é para fazer festa. Eu queria muito fazer uma ponderação aqui, aos prefeitos de todas as cidades mineiras, sobretudo aquelas cidades onde existem patrimônios, onde existem distritos devidamente organizados, tá?
A informação é, muitas pessoas desses distritos que trabalham regularmente, mas não estão com a carteira assinada, tá? Trabalham mensalmente, estão fazendo esse pedido via associações. Né? Então quem ganha salário normal vai continuar ganhando salário normal e por não ter a carteira registrada, não é conluio com o empregador, não. Não mesmo. Mas por não ter a carteira registrada, ele ainda recebe Bolsa Família e agora vai receber mais ajuda emergencial. Ainda sai contando vantagem, falando, olha aqui, recebi Eu 600. recebi. Né? Infelizmente acontece. Aí essa pessoa depois fica sem informação correta ou fica sem auxílio correto nas caixas econômicas aí, nos postos de saúde, não pode reclamar. Não pode reclamar do aumento da passagem. Exato. Né? Doutor Marcos, a fila do auxílio emergencial amanheceu enorme na porta da Caixa Econômica Federal em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana da capital. A espera era longa. Nossa equipe correu para poder acompanhar e registrou essa aglomeração. Você está em casa, vai acompanhar, doutor Marcos Brito? Põe na tela do alerta. Dona Isaura chegou de madrugada, 4 horas da manhã. A dona de casa está precisando muito do benefício. Por isso, resolveu enfrentar a fila, mesmo fazendo parte do grupo de risco. Eu tenho problema de diabetes. Minha diabetes, eu medi ela agora, está a 285. A senhora nem poderia estar na rua, né, grupo de risco. O ideal seria estar em casa, né? Mas não tem como, não tem ninguém para buscar para a senhora. Em busca do auxílio emergencial de R$600, tem gente até dormindo na fila. Na agência que fica no centro de Ribeirão das Neves, o atendimento é por ordem de chegada, o que estaria levando horas. A senhora está aqui desde que horas? Estou aqui desde 5 horas da manhã. E tem alguma informação, algum funcionário da Caixa veio, conversou com a senhora, previsão de atendimento? Não, falou que é no dia 28, né, que eu pego hoje, dia 28. Sou do dia 22 de abril, aí pega hoje, aí eu vim. De acordo com o pessoal que está na fila, esse cenário está se repetindo dia após dia. Alguns seguranças da agência até ajudam na organização das pessoas, mas é tanta gente que a fila não para de crescer. Nesse momento, ó, ela dobra o quarteirão e vai até a metade de outra rua. Ainda segundo os moradores da cidade, a situação da fila tem piorado por causa de problemas constantes nos aplicativos da Caixa. Nós chegamos aqui umas 4h30 da manhã, moço. E a situação tá essa aqui, ó. Tem gente que tem o código e tem gente que não tem o código. Então a gente não conseguiu o código. A gente chegou aqui 4 horas da manhã e não tem solução. Estou aqui na fila pela minha mãe. Entendeu? Aí o que acontece? Agora chegar aqui e falar que não vai ajudar mais, que não tem, que a gente tem que conseguir pelo aplicativo. E o aplicativo a gente fica o tempo todo e não consegue. Você fica o dia todo mexendo e não consegue pegar o código. Então tá difícil, a gente vem tentar e não consegue. Tá. O meu querido Lauro Lopes está dizendo que pessoas da intimidade dele ficaram tentando por mais de 1 hora, ele inclusive do lado, para poder tentar ajudar e não conseguiu. Eu recebi uma denúncia aqui de uma telespectadora que disse que o código tem validade de 2 horas. O período de validação dele é de 2 horas. Ou seja, se você chega com o código na mão e demora 2 horas e 1 minuto para poder chegar no caixa, seu código de validação expirou. Aí tem que pedir outro. Aí tem que pedir outro. Essa tecnologia, Stanley, ela já é similarmente usada pelo Banco do Brasil para correntistas que estão sem o cartão naquele momento para fazer um saque. Certo. Ele entra no aplicativo, gera um código, vai no próprio caixa eletrônico e consegue sacar sem fazer uso do cartão. Entendeu? E, infelizmente, há essa sobrecarga sim. Talvez houve uma falha no governo de não ter preparado o sistema para suportar toda essa carga que está sendo exigida neste momento? Acredito que sim. Mas também tem muita falha por grande parte da população que está tentando receber um dinheiro que não tem direito a receber. Pois é, aí o pessoal fica bravo comigo, fica me chamando de presunçoso. E você me conhece há 15 anos e sabe que eu estudo 70 horas por dia. Né? E fiquei me perguntando, ora bolas, diretora, os meninos estão embaixo prestando atenção? Sem nenhuma falsa modéstia. Sem nenhuma falsa modéstia. Veja se eu estou errado na afirmação que eu vou fazer. Esse serviço aqui tem qual cunho? Responda para mim, diretora. Responda na caixa. Qual cunho aquele serviço tem ali? É um serviço, a senhora está certa, é um serviço de cunho social. É um serviço de auxílio. Pergunto, quando foi necessário aumentar o número de médicos para o fronte da pandemia,
Antecipou-se a formatura de quem? De corte e costura? Não. Não. De moda? Não. Né? O superintendente da Caixa falou que não pode dar entrevista para nós aqui em BH, porque foi deslocado para ajudar outras pessoas em outros lugares. E aí a ajuda do senhor, com todo respeito, não está funcionando. Mas eu deveria ajudar e vou ajudar. Por que é que o prefeito de Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, não aciona os estudantes de serviço social, aparamentrados, né, com os parâmetros normais, né, antecipa a formatura dos auxiliares de saúde, dos enfermeiros, dos assistentes sociais, dos terapeutas ocupacionais, puxa essas pessoas vestidas igual a NASA, que a bagaça na cabeça, e sai assim, tia, o que só precisa? Ô tia, porque se o cara tiver todo aparametrado, ele pode transitar aqui, ué. Né? Por que tem gente do Cefet ajudando? Então tá, olha só. O Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, tem ajudado as pessoas a fazerem o cadastro para receberem um auxílio emergencial. Muita gente não sabe como ter acesso ao benefício, se perde na hora de preencher o formulário. A ajuda é de graça e vai até o dia 30 de abril. Quem mostra pra gente é o Pablo Thiago. Pablo, mostra. Que veio em boa hora. E a procura está sendo grande. O que nós fazemos aqui? Nós ofertamos o apoio à realização de cadastro para que as pessoas que não têm acesso à web, para que tenham alguma dificuldade com a manipulação de computadores e dispositivos eletrônicos, ou ainda tenham dificuldades no domínio da leitura e da escrita, possam realizar a solicitação para o pedido de auxílio emergencial do governo federal. Nós não somos um canal de dirimir dúvidas com relação a demandas além do cadastro. Por exemplo, nós não conseguimos responder por conta digital, isso cabe à Caixa, então é preciso buscar os serviços da Caixa. O telefone 111 é a porta de entrada a esse serviço. Nós trabalhamos com apoio a cadastro. Após o cadastro, o cidadão também pode retornar ao Cefet para acompanhar o andamento. A pessoa que realizou o cadastro e não tem acesso à internet pode, até o dia 30 deste mês, no horário de 9 às 17 horas, retornar ao Cefet Minas e consultar a sua situação cadastral. E a procura está sendo grande. Logo cedo, já podemos perceber esse número de pessoas aqui já aguardando para obter ajuda. É o caso do Antonildo, que não tem acesso à internet, não é mesmo, Antonildo? Me conta. Eu tenho um celular, mas não tenho acesso à internet. Auxílio emergencial vai ser muito bom essa hora agora, né? Porque a gente está precisando pagar umas contas, Para Genilson, essa iniciativa é importante neste momento. É uma coisa muito bacana que o Cefet tomou a iniciativa e eu acho muito interessante, até porque muitas pessoas não têm um aparelho de celular, não têm internet em casa, não têm um computador. Miriam veio acompanhar os pais para agilizar o processo. A gente fez o cadastramento em casa, né, para eles, e aí eu ficou em análise, deu mais ou menos uns 6 dias, e eu olhei e não deu em nada. Então eu vim juntamente com eles aqui, né, porque eles falaram que aqui tem como a gente fazer o cadastramento aqui, para quem não tem acesso também ao computador, quanto para quem não está conseguindo, para ver o porquê que não está dando. Vale frisar também que se você for grupo de risco, evite sair de casa, fique em casa. Você precisa realizar cadastro, peça alguém do seu grupo familiar para vir e fazer para você. Doutor Marcos, então em suma, não existe no curto prazo nenhuma movimentação por parte da Caixa Econômica Federal, do Dataprev, para poder facilitar para quem está precisando de receber esse dinheiro com urgência, né? Infelizmente não, Stanley, mas na minha opinião, até um pouco leigo, mas eu conheço um pouquinho de informática, isso era facilmente solucionável através de uma maior capacidade digital da Caixa, que ela tem acesso a isso. Se ela contratar, por exemplo, aquele robô do Big Brother, que processou 1 bilhão em quantos? Né? 1,5 bilhão de votos em 3 dias. Ô, Rede Globo, você podia emprestar o computador de vocês para ir pro Dataprev, filha? Quantos votos tem? 1,5 bilhão em 3 dias. 1 bilhão e meio. Tá no Guinness Book. Tá no Parabéns à Rede Globo. Isso. 1 bilhão de nomes processados, telefones feitos. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão, população da China. Será que o Bolsonaro não pode pedir à Globo emprestar desse desgraçado desse computador? Não sei. Hein, Wagner?
Ô, Mário Neves, que tem acesso aos moços da Globo, Mário, liga pro moço lá, libera o computador, já acabou o Big Brother mesmo. Libera o computador pra Caixa Econômica que resolve isso, tem tudo, só. Ia ajudar muito, não é verdade? Ia ajudar muito, viu? Eu sei que eu vou apanhar, mas fazer o quê? Doutor, um Obrigado, abraço pro senhor mais uma tarde, vez. tudo de bom. Tô aqui, fazer o quê? Hein, Mário? Ô, gente, se vocês não abrirem o salão de beleza, eu vou ser mandado embora. Escuta aqui, olha como é que dá as pontinhas do cabelo do Boêmio. Eu já passei quase 1 quilo de cerol aqui, de chilena, naquele negócio de... aquele negócio, chama que ele tem? Laque. Spray, não é linha chilena não, é o que eu tava vendo. Ô, gente, pelo amor de Deus, do Jesus, Maria e José, vocês não dão conta de processar o número de pessoas que precisam chegar. Me dá a fila aqui, Milton Ribeiro. Me dá a fila aqui, Milton Ribeiro. Imagina aquela estudante de serviço social, de pedagogia da área de humanas. Aquele aluno de direito do 7º período, do 8º período, que tem que defender o controle difuso dos direitos. Está aqui, ó. Nada mais difuso do que isso. Todo mundo precisa da mesma coisa. Isso é difusão, né? O Ministério Público, será que não pode haver um convênio para isso? Olha a quantidade de pessoas esperando na fila para poder fazer um maldito de um cadastro. Enquanto isso, que me informa aqui que o Ministério da Justiça, no comando do ex-ministro Sérgio Moro, ia comprar tablet para bandido fazer visita virtual na cadeia. Epa! Ah, te catar! Será que não pode? Hein, prefeito de Ribeirão das Neves, será que o senhor não pode fazer uma ligação para as faculdades? É óbvio. É óbvio. Estou falando de Neves, que é matéria Neves, mas tem BH também. Prefeito, se eu fosse prefeito, eu faria isso. Reunião imediata com todos os reitores, diretores das faculdades de humanas. Primeira etapa seria isso. Estudante de serviço social do último ano, dos últimos 3 períodos. Vocês estão dispostos a, em sendo vocês, aqueles que estarão no futuro atendendo ao serviço social de pessoas em deficiência, com demanda alta, querem participar aqui? Queremos. Então vamos montar estratégia para isso. Vamos montar estratégia para isso. Né? Estudantes de terapia ocupacional, estudantes de pedagogia, de direito, da área de humanas como um todo. Depois de superado isso, ainda falta mais gente, vamos aos voluntários. Desde que não haja grupo de risco e que eles possam imediatamente, por exemplo, ter acesso ao exame de teste rápido, que faz em 10 minutos a resposta. Ah, mas é muito caro. Caro é para enterrar as pessoas sem ter um caixão decente. Caro é faltar respeito para esse povo aqui, ó. O que é isso aí? Uma atividade valeria como horário de estágio, claro, perfeito, doutor Marcos. É isso aí, ó. Coloca como horário de estágio, poxa. Quer estágio maior do que esse? Se quiser, eu desenho. Ah, Stanley, mas é porque você está com a cabeça fria, né? É igual a gente, com todo respeito, igual eu falei para poder fazer educação pela Rede Minas. Agora, exatamente como eu falei com o prefeito de BH para poder montar uma equipe, já contando com secretários de economia para poder fazer o pós-pandemia. Agora eu estou sugerindo aos prefeitos que lancem mão das universidades e faculdades com a área de humanas e voluntários, para que jovens que ficam em casa aí, fazendo tudo menos, né? Que possam ir para as filas devidamente protegidos, tá? Devidamente protegidos. E chegar e falar assim, atenção, senhores, as pessoas com comorbidade, primeira coisa, Prefeitura de Ribeirão das Neves, estendam todo aqui, de fora a fora, né, uma barraca de campanha, para que nós possamos atender essas pessoas. Segunda coisa, Copasa, enviar para eles ali, ó, não necessariamente nessa ordem, mas os copinhos de água, tem gente ficando 6, 7 horas aqui, né? Cara, é pandemia, velho, é pandemia, é bagunça. É coisa que ninguém sabe como fazer. Então, toda boa ideia, desde que atendidos os requisitos da segurança de quem recebe e de quem vai dar, é válida de ser colocada. Se vai ser aplicada, são outros 500. Mas se sou eu o prefeito, se sou eu o responsável, eu acionaria imediatamente aos estudantes em Belo Horizonte e depois os autônomos aí, os avulsos, os voluntários, para que viessem fazer, em poucas horas, se resolver isso aqui. Porque mesmo que não saísse o código de validação, o cadastro estaria feito, né? E numa transmissão depois aí com calma, acione o WhatsApp para que aqueles números possam falar com mais pessoas por mensagem. Isso chama tecnologia, isso chama estratégia, isso chama logística, mas sem a coragem, sem a vontade, não faz. Parece fácil, não é fácil.
Mas buscar a solução é uma obrigação diária de quem está no comando de uma nação, de um estado e de um município. Enquanto isso, as pessoas, não só em Ribeirão das Neves, justiça seja feita, continuam recebendo a ordem minha, o pedido meu, a ordem dos prefeitos para ficarem em casa. Sugestão nossa, porque eu tenho que aderir. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. E o povo que precisa dos R$600 emergencial está aqui, ó. Não tem uma guinata aqui. Não tem uma guinata aqui. Ninguém está vindo aqui para poder pegar dinheiro para viajar. Isso aqui não é fila de câmbio. Isso aqui não é fila de doação de nada. Sabe? Isso aqui é fila de pessoas que precisam daqueles 600 que estão ali. Caixa, sensacional o trabalho que vocês fizeram, só que é pouco. E o pouco é muito, é péssimo para quem precisa e não tem. Minerada, presta atenção. Se você começar a ver em algumas casas da cidade um pano rosa nas janelas ou no muro, na frente de casa, esse é um sinal de que aquela família precisa de ajuda. Me conta essa história aí, Etel Correia. Stanley, a campanha tem um nome sugestivo, Pano Rosa, e foi criada aqui em Belo Horizonte pela psicóloga Daniela Salum. Ela disse que viu essa iniciativa fora do país e resolveu repeti-la no Brasil para criar uma rede de solidariedade. E como é que funciona? A pessoa necessitada de alimentos nesse período de pandemia do novo coronavírus coloca do lado de fora de casa ou na janela, na sacada, um pano cor-de-rosa, seja ele toalha, um tecido da cama, qualquer tecido cor-de-rosa é colocado para sinalizar que aquela pessoa precisa de ajuda. A ideia é estimular a rede de solidariedade para que as pessoas que podem saibam quem está precisando dessa mão amiga e aí tomem a iniciativa de levar o alimento, de levar a cesta básica, de levar a cesta de higiene pessoal. É necessário que a gente multiplique a campanha. Ela não é uma campanha centralizadora, ela é uma campanha de conscientização. Se você vê e não puder contribuir, espalhe a notícia pelos seus conhecidos. Vamos multiplicar essa campanha. Quem precisar de pegar a arte da campanha, né, para poder espalhar pelo WhatsApp e pelo Instagram, está na minha página, @psicóloga Daniela Salum. É só entrar lá, copiar e compartilhar. Eu conto com todos vocês. Bacana demais, né? E o que a gente espera é que essa iniciativa viralize aí pelas redes sociais, se multiplique e que as pessoas coloquem o pano rosa se necessitarem e que as pessoas vejam esse pano rosa e atendam a esse apelo. Claro, doa sempre, quem pode, recebe quem precisa. Essa é a corrente que a gente quer ver, não é isso? Eu volto ao estúdio. Obrigado, Etel Correia. E aí vem endossando a doutora Salum, psicóloga, endossando exatamente isso. Ninguém quer protagonismo nessa hora para dizer, a ideia foi minha. Não é isso. Até porque, com todo respeito a quem não pode fazer isso, eu termino meu programa, vou para minha casa e lá eu fico me envolvendo nas discussões com os meus amigos sobre maneiras e formas de poder ajudar as pessoas, até mesmo não atrapalhando. Até mesmo não atrapalhando. E aí, quando falei põe a fila para mim aqui de Ribeirão das Neves de novo, quando eu falei da distribuição de água na fila, eu fico imaginando, será que isso é difícil? Será que a Copasa não poderia agora, nesse momento, já colocar caminhões rodando em Belo Horizonte, né, e na metropolitana, para poder, verificando aglomerações dessa natureza, sobretudo, dessa natureza, chegar ali e fazer uma entrega? Será que grandes empresas, por exemplo, fazem aqueles lanches rápidos? Será que não poderia, nesse momento, o governo federal determinar a isenção tributária de parte do ICMS para empresas que pudessem, nesse momento, fazerem doações de alimentação para quem está na fila? Gente, chama criatividade. Não é assistencialismo isso, não. Assistencialismo é outra história. Esse assunto é pontual, é para fazer agora. Como eu vou fazer uma reclamação que chegou para mim aqui. A minha querida Damares Faria está dizendo, Stanley, por que o telefone 111, põe a rede social para nós, obrigado, não está aceitando chamadas no momento? Então vamos lá, vamos ligar. 111 da Caixa. Pode ser? Vou lá. Meu telefone está aqui, Lu, pode fechar nele. Está aqui meu telefone, vou lá discar o 111. Vamos lá. Estou me sentindo da Atena agora.
da Caixa. Este telefone é exclusivo para atendimento sobre o auxílio emergencial do governo federal aos trabalhadores informais. Vamos ver. Para receber informações, tecle o número do seu CPF. Não vou teclar porque eu não vou pedir. Então não vou sobrecarregar o sistema. Mas, Damares, eu tentei aqui agora ao vivo e está atendendo, tá? Então pode ser algum sinal da sua região aí. Aqui é assim, Minas Gerais. Chamou, pediu, dá de bulha na hora. Agora, às vezes o cara fala assim, eu não vou morrer de coronavírus não, bobão. Eu sou super-herói. Eu sou top da galáxia. Eu sou aquele cara que... Pai e filha, de 4 anos, quase partiram dessa, para Deus me livre e guarde, por um carro que disse atropelado por um carro que descia um morro, em um carrinho de rolimã. O motorista do carro foi seguido e apanhou de populares. Não dá para entender. Vamos ver comigo, na tela. O vídeo viralizou na internet. Nele, é possível ver pai e a filha de 4 anos quase sendo atropelados por um carro quando desciam um morro num carrinho de rolimã. Segundo a mãe da criança, na esquina não há sinalização de parada obrigatória, mas o motorista não respeitou. Tinha sinalização dos dois lados, pare, cone, galhos de árvores e pessoas pedindo o motorista para poder parar. Ao invés dele parar, ele acelerou o carro. Já o motorista que foi seguido apanhou de populares após o ocorrido. Arrependido, ele confessou estar errado. Estou errado sim, pela velocidade que eu desci e não ter parado na rua com sinalização. Tinha um rapaz na esquina, só que ele me avisou só quando eu estava na esquina, no cruzamento. Na hora que eu passei o cruzamento, minhas pernas ficou bamba, porque eu vi o carrinho de rolimã descendo, só que eu não tinha visão no morro, entendeu? Aí eu segui trajetória normal indo embora. Aí, no meio do caminho, 6 pessoas me seguiram, um deles me agrediu, pode até olhar. Mas eu acho que agressão não leva ninguém a nada. Mas eu estou de consciência limpa. Foi um livramento de Deus para a minha vida e para a vida deles. Aquela senhora que falou conosco no princípio aqui é mãe, parente desse moço aqui? A senhora, com todo respeito, o rapaz já falou que está errado, eu não vou nem entrar no mérito dele não. A senhora acha que essa postura de vocês descerem de carrinho de rolimã numa via dessa está certa? Mãe da criança, então. Então vamos lá. Quem é que disse que carrinho de rolimã pode andar em via pública? Quem é que disse que existe preferência para quem está em carrinho de rolimã? Quem é que falou isso para a senhora? E detalhe, meu irmão, sem nenhum, vou falar e vou encerrar. Se eu estou num lugar vazio como esse, ermo como esse, e vejo pessoas com galho mandando eu parar, meu filho, eu vou vazar. Sabe por quê? Porque é dessa forma que os bandidos, os ladrões, interceptam o nosso carro e roubam a nossa família. Não tinha opção de gente com galho na mão mandando parar. Eu parar? É ruim, hein? É muito ruim. Vou tomar minha água aqui, vou pro intervalo, porque sinceramente, só, como diria meu querido Alvo Damião, só Jesus na causa, é assim que ele fala? Como é que ele fala, né? Só Deus para ter misericórdia. Daqui a pouquinho o Alvo Damião tá aí. Volto já, gente.
de volta e, mais uma vez, a gente volta a insistir com as pessoas que estão aí nos assistindo. Só saiam de casa por necessidade, ainda que a sua necessidade seja você que mensure. Você que é do grupo de risco, não saia de casa, porque, infelizmente, chegam mais notícias para mim aqui de que absolutamente todas as agências da Caixa Econômica Federal estão com sobrecarga de atendimento. Médico do Cruzeiro fala com exclusividade sobre volta aos treinos. E quando será que os jogos vão voltar ao Brasil? Pelo menos conversas existem, né? Atlético paga dívida por Maico Suel. Quem conta é Isabel Guimarães. Vamos lá. Boa tarde, Stanley. Ao que tudo indica, o Cruzeiro deve mesmo manter e fazer as eleições programadas para o dia 21 de maio, claro, com autorização das autoridades de saúde e também seguindo protocolos aí de segurança nesse período de pandemia, protocolos de segurança, obviamente, de saúde, né? Stanley, e antes mesmo do Cruzeiro passar pelas eleições, talvez ele volte aos treinos. E se depender do médico do clube, Dr. Sérgio Campolina, com quem eu conversei ontem, isso já pode acontecer e existem protocolos a serem seguidos, mas o Cruzeiro está preparado, segundo ele. É um cuidado que vai além apenas das dependências do clube. Esse é um momento de um isolamento prático, podemos dizer assim, do dia a dia. E a partir daí vai ser uma coisa nova para todo mundo. De acordo com a presença de sintomas, a gente vai saber se vai fazer alguma avaliação, se tem que isolar o atleta, enfim, tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo está muito bem organizado. E, porventura, se tiver intercorrências, a gente já tem mais ou menos um protocolo de ação, que encaminha para um hospital, para exames mais aprofundados, e assim vai. Né? Mas, assim, toda a estratégia está montada. Isso que é mais de calça curta, ninguém vai ser pego. E nesse movimento de fim das férias coletivas, né, da maioria aí dos clubes do Brasil inteiro, e claro, de Minas Gerais não será diferente, elas vencem já nesta semana, a perspectiva de retorno, seguindo protocolos de saúde e também de daqui a pouco o retorno dos jogos. São assuntos aí muito debatidos, tanto no Ministério da Saúde, o ministro Nelson Teich, inclusive, falou sobre isso ontem, também em pastas, né, em secretarias aí do Ministério da Economia, e um pedido do próprio presidente para que o futebol retorne, a princípio, sem público. E só passando aqui uma notícia que já saiu desde ontem, mas como a gente falou que terminava hoje o prazo para o Atlético quitar a dívida do meia Maico Suel com a Udinese da Itália, a gente agora atualiza essa notícia. O Atlético conseguiu quitar aí essa dívida de pouco mais de 13 milhões de reais e, portanto, não corre nenhum risco de sanção no início do Campeonato Brasileiro, de perda de pontos, nem nada disso. Beleza, Stanley? Um beijão para você, até amanhã. Obrigado, Isabel Guimarães, muito obrigado mais uma vez. Gente, o programa de hoje traçou, a gente está chegando ao fim do alerta, agora está prontinho, você vai aguardar o Álvaro Damião, mas eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Acabei de receber uma mensagem de um grande amigo meu, vou chamar o primeiro nome dele, chama Alex. Stanley, estava ontem conversando com um amigo que disse que terminou o namoro por causa dos R$600. Só como assim, rapaz? É porque a namorada dele, que ele tem plena convicção de que não precisa do valor, pegou os R$600 para poder tirar a carteira de motorista. Opa! Tá certo? Então tá aqui, chegou para mim. Outros casos iguais a esse, essa pessoa que pegou esses 600 para poder fazer a carteira de motorista não tem o menor caráter, não tem o menor direito de amanhã ou depois reclamar que está faltando fitinha de glicemia se ela for diabética. Está alto o preço demais o caro do transporte público, porque ela se apropriou de um auxílio emergencial do qual ela não tinha necessidade. Porque pagar carteira de motorista com esse dinheiro não é justo com quem até agora não recebeu. Entendeu? Quisera eu poder saber quem que é essa pessoa e denunciar a polícia. Iguais a esse caso, uma porção. Né? Eu tenho aí, no momento agora, e aí a diretora tem razão, que nós fazemos uma reflexão muito profunda. Porque eu li uma postagem aí nas redes sociais que diz o seguinte: se você está pedindo R$600 e não precisa dele, a corrupção no nosso país nasce em você. E isso é a mais pura verdade. É a mais pura realidade. Álvaro Damião está prontinho, Alterosa agora está na tela para você. Vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais Stanley Guzmán e equipe. Tchau, tchau, gente. Álvaro, é com você, irmão.